Paz, meus irmãos. Paz, irmãos. Aleluia. Estão faceiros ou não estão? Quantos estão felizes? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz também. Deixa eu só me organizar aqui, que eu sou um pouquinho atrapalhado, irmãos. Vocês vão perceber, ó, começou, né? Então deixa eu me organizar aqui um pouquinho. E aí a gente já vai ler a Bíblia, que é importante a gente falar sobre as Escrituras, né, irmãos? Enfim, estou muito feliz, irmãos, de estar aqui com vocês. Eu ainda não tinha vindo aqui, né? Ficou muito bonito. Eu via pelos stories lá, não sei se você está aí, a irmã que faz esse desenho aqui. Oh, coisa linda, irmã. Glória a Deus por tua vida. Glória a Deus, muito bonito. Tá aqui com o pastor Jefferson, com a pastora Andressa, com as gurizadinhas. Ontem eu estava vendo uns vídeos antigos, bem desse tamanho assim, pequenininho. A cara do Jé desde pequenininho, né? Também estou com a minha esposa, essa gatinha aqui, ó. Glória a Deus, Deus é bom, é fiel. Meu Deus é o Deus do impossível, irmãos. Amém? Estou também hoje com o Luiz. O Luiz já esteve aqui antes do que eu, né? O Rafa, esses jovens preciosos, esses homens de Deus aí que Deus tem levantado, e eu vou me controlar para não chorar. Mas Deus tem dado esse privilégio de caminhar com eles e ver tudo que Deus está fazendo na vida de vocês. Eu amo vocês, tá? Eu amo vocês de verdade, cara. Quero honrar vocês aqui na frente da igreja, dizer que eu amo vocês de verdade. Amém? O Rafa trabalha ele tem uma barbearia, né? E ele decidiu fechar bem antes a barbearia, só para estar junto com nós aqui hoje. Amém? É um dos sinais que ele ama mais Jesus do que dinheiro, que é um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia. Amém? Irmãos, vocês, acredito que nem preciso falar aonde vocês precisam abrir a Bíblia de vocês, né? A Bíblia já deve estar marcada aí em Hebreus, né? Deixa eu abrir a minha aqui também. Chay, tu consegue trazer para mim um copinho de água, por favor? Vamos abrir aí Hebreus capítulo 6. Enquanto os irmãos encontram, pastor Gé, pastor Andressa sabem, a gente sempre precisa dar valor àquilo que o Senhor está ministrando, amém, irmãos? A gente precisa dar valor, ou seja, uma das formas de dar valor é a gente de fato estar aqui, corpo, alma e espírito, todo o nosso ser está aqui nesse lugar, tanto na adoração, no louvor, enfim, em qualquer momento que for do culto, e também, muito importante, eu digo que principalmente no momento da palavra, para que a gente possa reter aquilo que o Senhor tem para nos liberar, né? O problema é que a gente está num lugar delicado. Eu sempre falo para o pessoal, glória a Deus pelo lugar que a gente está hoje no Senhor, mas também é delicado se a gente não dá resposta para aquilo que a gente recebe do Senhor, amém? Porque não veja, a palavra fala que lá em Oséias, né, o meu povo perece por falta de conhecimento, amém? Nós estamos no culto de ensino, só que aquele povo, ele tinha informação, irmãos, aquilo que existia de Bíblia na época eles já tinham, e eles precisavam saber praticamente de cor, desde pequenininho, aquilo que já tinha de Bíblia na época, ou seja, informação eles tinham, porque informação é diferente de conhecimento, e aqui todo mundo recebe informação, todos nós recebemos informação, e glória a Deus, porque eu conheço o pastor Jefferson, e eu sei que vocês recebem informação de qualidade, alimento de qualidade. Agora, parte de cada um de nós, dar valor para aquilo que o Senhor tem liberado para nós nesse tempo, e guardar isso, amém? E por que eu estou falando isso aí? Porque você já deve ter percebido que eu falo bem rápido, né? Eu falo bem rápido, e às vezes eu estou pensando o que eu vou falar depois, eu misturo o que eu estou falando agora, e aí vira um negócio que é só o Espírito Santo para destrinçar, né? Mas se o Espírito Santo fez os magrão entender o que ele estava falando em línguas, em cada um no seu próprio idioma, né? Que vai ser para fazer entender aí no coração de vocês, eu falando meio rapidinho aqui, é fichinha para o Espírito Santo, amém, irmãos? Vamos ler lá Hebreus capítulo 6, vamos ler o versículo 1, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Amém? Eu falo muito amém também, irmãos. Eu percebi que eu tenho que cuidar,
Porque agora, pastor Jeff, eu estou dando umas aulas lá no Senai, maravilha? E às vezes quando eu quero pedir para o pessoal se eles entenderam, eu falo amém. É automático. Amém, pessoal? A pessoa fica assim. Mas amém. Tá valendo, tá valendo. Irmãos, vamos lá. Vocês estão aqui numa série, a quarta quarta-feira, né? Quarta-feira, que estão nessa série aqui da doutrina elementar, ou dos princípios elementares do ensino de Cristo. E eu não sei como que é com vocês, irmãos. Já falaram aqui então sobre os 3 primeiros assuntos. Deve ter sido uma pedrada atrás da outra, eu imagino, né? Mas aquelas pedradas, irmãos, sabe? Tipo, o Luiz mandou um vídeo esses dias, ele tá discipulando uma família lá, e a família tinha um monte de imagem, irmão, na casa, assim. O abençoado foi lá, me catou uma imagem que eles tinham e mandou um videozinho. Só uma pedrada ele soltou assim, ó. Pá! Espatifou, né? É mais ou menos essas pedradas aí que deve ter vindo nesse ensino aqui. E eu me assusta, não sei vocês, mas me deixa um pouco assustado o fato de que o autor de Hebreus diz assim: princípios elementares. Básico. Não devia nem estar falando sobre isso, devia estar bem avançado. Mas vamos voltar então, e eu penso, meu Deus, aonde que nós estamos? Né? Às vezes a gente, por entender algumas coisas, se nós olhar para o nosso passado, irmão, não sei se é só comigo, com vocês também é assim, mas se olhar para o nosso passado, de onde Deus nos tirou e onde estamos hoje, glória a Deus, estamos no céu. Agora, quando a gente olha para aquilo que Deus falou sobre nós, e mais do que isso, olhamos para Jesus, que é nosso alvo, eu falo, meu Deus, estou no inferno. Então, irmãos, a primeira coisa que eu preciso entender isso, e eu creio que vocês já entenderam, é que nós não somos tão bons como pensamos. Quando eu pensar que estou bom, eu estou desviado. Essa é a verdade. Se isso aqui é básico, meu amigo, o que é profundo? O que tem na prateleira de cima? É aquilo que o Senhor falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem foi ao coração do homem. Aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Quantos querem pensar um pouco hoje sobre imposição de mãos? Faz assim, impõe as mãos. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre imposição de mãos hoje. Antes disso, irmãos, por que eu pedi para nós lermos desde o versículo 1? Veja que o texto aqui de Hebreus 6, versículo 1, ele começa, algumas versões falam sendo assim, outras versões falam dessa forma, a minha versão fala portanto. Ou seja, não precisa ser expert para nós entendermos que esse texto está diretamente ligado com o texto anterior. Então, o início de Hebreus 6 está diretamente ligado com o fim de Hebreus 5. E no fim de Hebreus 5, Paulo larga aquela pedrada nos irmãos, dizendo assim, meus amigos, a essa altura de vocês já deviam ser mestres, mas precisam que alguém volte a ensinar os princípios elementares. Vocês precisam de leite, mas quem se alimenta de leite é porque ainda é criança, espiritualmente falando. E por que eu estou falando isso? Não para dizer se nós somos crianças, ou se somos adultos, ou em que estágio estamos. Isso é cada um com o Senhor, amém? Mas o que eu quero destacar aqui, é que no versículo 11, Paulo fala assim, vocês se tornaram lentos para aprender. E lá no versículo 14, ele fala assim, que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir. Ou seja, tanto aquele que é criança, não foi que Deus excluiu ele do crescimento do corpo. Não é que Deus prefere alguns, o pastor Jefferson, eu vou mais com a cara dele, vou fazer com que ele entenda mais as coisas do reino. O Cezinha, eu não vou muito com a cara dele, vai entender um pouco menos. Então o Cezinha cresce menos, o Jefferson cresce mais. Não é isso. Fala que eles tornaram-se, ou se tornaram lentos para ouvir. Ou seja, não é culpa de Deus, é culpa minha. Tornaram-se, vocês se tornaram, nós às vezes, por vezes, nos tornamos lentos para aprender, e por isso que às vezes a gente passa 10, 15, 20, 25 anos na igreja, e a nossa vida parece que não anda, está travada, sempre a mesma coisa, enquanto a minha Bíblia fala que Deus tem para nós vida em abundância. Da mesma forma, aqueles que são maduros, também não é que Deus prefere eles, fala assim, esses tornaram-se maduros, pelo exercício constante. Então, qual que é a diferença? A diferença é daqueles que estão no mesmo ambiente, alguns guardam e retêm a palavra e praticam constantemente, exercitam constantemente a palavra que receberam, esses se desenvolvem, enquanto outros no mesmo ambiente, não muda nada. Vocês podem ver que eu devo entender muito de musculação, né, irmão?
E tem 3 bases para você poder crescer, que o pessoal fala, né? No pain, no gain, né? Quais são as 3 bases? Alimentação, exercício e descanso. A alimentação todo mundo recebe aqui, irmãos. Todos que estamos aqui vamos receber o mesmo alimento. O que vai fazer diferença então é o quanto que nós exercitamos aquilo que recebemos. E depois, meu amado, descansa na sombra do Altíssimo, e aí o negócio vai fluir na tua vida. Amém? Então, todos os assuntos estão falando sobre isso, que hoje a gente vai falar um pouco sobre imposição de mãos. Eu sempre tenho um problema com esse notebook grande aqui, irmão. Deixa eu me arrumar. Ficou melhor. Vamos lá. Eu não sei de que contexto cada um de vocês vem, mas eu, irmãos, eu venho de um contexto que falou de imposição de mãos, dava uma girada, não pode faltar giradinha, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Dá uma girada e pá! Se mexeu, está impondo as mãos, né? Qualquer coisa é impor as mãos aqui, impor as mãos lá, ele nem sabe o que está fazendo, está impondo as mãos. E quando a gente para pensar sobre esse tema, talvez dentre todos os que estão aqui, nesses princípios elementares da doutrina cristã, talvez seja aquilo que a gente para pensar e fala, mas será que é tão importante assim saber sobre esse assunto? Arrependimento? Uau, sim, a gente sempre fala sobre arrependimento. Amém? Batismos? Claro, a gente sempre fala sobre batismos, né? Ressurreição dos mortos, todo mundo quer saber como é que vai ser o fim das coisas. Pastor, já nós estamos lá em escatologia, lá na teologia, o pastor jogou a bomba para mim. Meu chapéu, mas Deus está dando graça. O pessoal sempre quer saber dessas coisas. Agora, imposição de mãos parece uma coisa simples, e tão simples que pouco é falada. E aí eu vejo por que tanto tem um uso abusivo e deturpado desse princípio que é a imposição de mãos. Porque não é falado, porque não é ensinado. Aí tem aquele que diz, não pode impor as mãos sobre nada. E tem aquele que não pode ver um violão, Takamine. Tomo posse. Recebo. Não é? Então, há muitas vezes os 2 extremos são nocivos para o corpo de Cristo. E nós precisamos tratar. Mas é importante mesmo, César, isso? Cara, se não fosse importante, isso aqui é o ensino inicial, o ensino do discipulado que os pastores Paulo, Timóteo, Tito ensinavam para a igreja. Será que é importante? Será que nós somos melhores do que Paulo, Timóteo, Tito e os irmãos da primeira igreja? Hashtag fica a dica, né? Não, nós precisamos falar sobre isso e também entender um pouco sobre imposição de mãos. Então, o uso deturpado dela, da imposição de mãos, não tira dela a importância. Ela continua sendo importante, independente do que eu faço e que eu desfaço com ela. Amém? É um princípio que o Senhor nos ensina. A primeira coisa que eu preciso entender com relação à imposição de mãos, claro que na medida da graça que o Senhor tem nos dado por enquanto, né, porque isso aqui, nossa, é muito mais do que a gente compreende no momento, mas a primeira coisa que eu preciso ter como base é que imposição de mãos não é um ritual. Não é um ritual. Por muitas vezes é utilizado como ritual, perdendo a essência dela. Qual que é a diferença? Num ritual, as pessoas costumam colocar o poder no gesto, e o gesto é externo. Ou seja, se eu fizer isso aqui, estou protegido de todo mal. Não preciso nem orar, nem ler a Bíblia, não preciso fazer mais nada, né? Se eu fizer isso aqui, com alguma coisa, pronto, está resolvida a situação. Seja lá qual for o gesto, tem diversas religiões pagãs que usam muito a imposição de mãos, e colocam o poder no gesto, e isso torna um ritual. Mas, volto a falar, a imposição de mãos, ela não é um ritual, ela é um princípio. Amém? Os princípios elementares, imposição de mãos faz parte do pacote dos princípios elementares. O que é um princípio? É uma origem. Amém? Fala comigo, origem. Origem. Então a origem não tem um fim em si mesmo. Se ela é origem, ela não pode ser chegada ao mesmo tempo. Entende? Sempre tem uma origem e uma chegada. Então a imposição de mãos como princípio é o início de onde as coisas se desenvolvem. E não se desenvolve lá fora, se desenvolve aqui dentro primeiro. Precisa ter a essência original para que depois o gesto seja carregado de poder e de fato deixe de ser apenas um ritual e se torne um princípio da fé cristã. Por que tem tanta imposição de mãos que não funciona então? Justamente porque falta a essência. Deixa de ser um princípio e passa a se tornar um ritual. E a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. Não vamos impor as mãos em nada se for por ritual.
ou pode até impor as mãos, mas não vai mudar nada, né? Não fede, não cheira, como diz o pastor, não infrói, não contribui, né? Não muda nada, não muda nada. E a gente, evidentemente, como corpo de Cristo, se Cristo coloca a mão sobre alguém, meu amigo, muda. E nós, como corpo de Cristo, precisamos ter esse mesmo comportamento. Colocou a mão sobre alguém, precisa mudar. Precisa mudar. Nós não nos movemos por nossas próprias vontades, amém? Os membros não pensam, quem pensa é a cabeça. Guarda isso. Eu vou trazer algumas observações gerais, irmãos, para deixar aquilo que eu acho mais importante para o final. Então eu vou mudar um pouco o que eu tinha montado aqui. Deixa eu facilitar aqui para mim. Isso. Imposição, né? Imposição de mãos. Imposição significa pôr sobre, né? Pôr em cima. Então a diferença é clara entre sobre e sob, né? Quando eu estou aqui, minha mão está sobre o púlpito aqui, esse objeto. Quando está aqui, minha mão está sob, debaixo. Ok? Então impor é colocar sobre alguma coisa. Nesse caso, imposição de mãos. Estou colocando as minhas mãos sobre alguma coisa. Amém? Primeiro princípio é esse. Em hebraico, quando aparece a palavra imposição, é komak, que significa encostar, suportar, amém? Escorar, amém? Meu Deus, estou falando muito amém. Grego é epitesis, que significa também pôr sobre. Por que está falando isso, César? Nenhuma vez diz claramente e evidentemente, de forma cabal, que impor as mãos tem que colocar a mão na cabeça do magrão, com os 2 dedinhos aqui na fonte dele e empurrar ele para trás. Não tem isso, irmãos. Então não é para pôr a mão na cabeça? Não estou dizendo que não é para pôr a mão na cabeça, estou dizendo que não necessariamente precisa ser na cabeça, né? Não estou impondo a mão sobre mim? Estou, né? É uma coisa, eu particularmente, né? Não tenho o costume direto de colocar a mão na cabeça, assim, só em algumas situações específicas. Mas se eu vou orar por alguém, encosto a mão aqui no ombro da pessoa, oro com a pessoa, principalmente quando são pessoas que não são do nosso convívio, do nosso ambiente, porque tem pessoas que vêm muito machucadas com o histórico de pessoas que usavam de forma deturpada a imposição de mãos, e aí vem falar, é mais um daqueles que querem me derrubar, para dizer que fizeram alguma coisa comigo, amém? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado em alguns comportamentos nossos, né? Eu não sou o corta-vibe, irmãos, o corta-momento. Lá na igreja tem uma gurizadinha nova vindo, pastor Gé, e é a gurizada do chacababa, sabe? Aquele roda, pula, rodopia, espalha as cadeiras, acaba o culto, fica olhando até de madrugada, né? E eu falo para eles, gurizada, experiência sem fundamentação na palavra, não muda nada. Eles me chamam de tio César, né? Mas meu objetivo não é cortar a vibe de ninguém, irmãos, é só a gente ter alguns cuidados com relação ao nosso comportamento, até para não, pelo menos no início, né? Para não escandalizar a galera que chega no início. Agora, quando eu estou então impondo a minha mão sobre alguém, automaticamente a minha mão está em cima e a pessoa está embaixo. Eu vejo de forma bem clara e evidente uma manifestação de autoridade e submissão. Amém? Aquele que está sobre, exercendo autoridade, ou seja, nós vemos aí uma hierarquia, já de cara aparecendo propriamente no gesto da imposição de mãos. Então nós temos a autoridade e nós temos a submissão. E aí eu quero dar ênfase nisso aqui, na autoridade. Tá? Então se você está anotando, anota aí, autoridade. Porque veja, nós estamos aprendendo sobre imposição de mãos, muitas vezes nós somos aqueles que vão impor as mãos, mas então aquele que vai fazer esse gesto, ele representa a autoridade. E precisamos entender algumas coisas com relação a isso. Romanos no capítulo 13, versículo 1, Paulo fala que toda a autoridade debaixo da terra ela é constituída por Deus. Amém? Texto bastante conhecido, Romanos 13, versículo 1. Então, se Paulo está me falando que toda a autoridade é constituída por Deus, eu reconheço então que essa pessoa não se levanta sozinha, mas que Deus levanta essa pessoa, e se Deus levantou ela, e eu me digo servo de Deus, automaticamente eu preciso me submeter às autoridades que Deus levantou.
Tanto que Paulo fala, submetam-se a toda a autoridade que estiver sobre vocês, né? Seja em nível eclesiástico ou em nível, vamos pôr aspas aqui, secular, tá? Nós precisamos nos submeter às autoridades que Deus constituiu sobre nós. Então, irmãos, se Deus constitui autoridades, se Deus levanta autoridades, quando eu estou aqui no ambiente eclesiástico impondo as mãos sobre alguém, eu estou exercendo a autoridade que Deus derramou sobre mim em favor da pessoa que está recebendo o gesto. Amém? Faz sentido? Não é? A autoridade exercendo, né? Deixa eu refazer minha frase aqui. A pessoa de uma liderança, por assim dizer, porque é uma autoridade instituída por Deus, ela está exercendo a autoridade em favor daquele que está sendo submisso a essa autoridade. Amém? Precisamos entender um pouco mais sobre a autoridade. Autoridade significa o seguinte, irmãos: poder atribuído a um representante. Ok? Poder atribuído a um representante, ou seja, poder outorgado, poder oferecido, alcançado, dado a alguém, né? É como se o Luiz chega para mim e fala assim: César, vai lá e fala com fulano de tal lá no posto nota 10. E aí é para resolver alguma situação que precisa ter um certo grau ali de autoridade, e o Luiz não pode ir. Aí o Luiz fala: não, pega aqui essa procuração, e você pode responder pelo meu nome, eu estou dando a autoridade que está no meu nome para você poder resolver as questões minhas lá. Isso fala com você de alguma forma, irmãos? Nós temos um Senhor que tem, eu estou me adiantando, Jesus me ajuda, ele não tem autoridade, ele tem toda a autoridade, e ele saiu daqui, mas ele disse: opa, eu vou deixar com vocês, e não é nem o representante, sou eu mesmo, o Deus e o Espírito Santo, dando poder para vocês exercerem aquilo que está falando do meu interesse. Vocês são meus representantes aqui na terra. Então a autoridade fala disso, é um poder outorgado. Se é outorgado, se é dado, se é atribuído, eu não tenho como ter esse poder antes de que alguém me dê esse poder ou essa autoridade. Eu preciso disso. Se a autoridade é poder outorgado, alguém tem que outorgar sobre mim o poder. E essa pessoa que vai fazer a outorga do poder sobre mim, ela necessariamente precisa ter poder, porque senão ela não pode me oferecer algo que nem ela mesma tem. Faz sentido para vocês? Amém? Então essa pessoa ela precisa ter autoridade. Um princípio então, só pode exercer autoridade sobre alguém que já recebeu autoridade. Isso já muda algumas coisas para nós. Claro que às vezes todo mundo, a igreja toda, alguém impõe as mãos. Tem pessoas que dizem que somente os episcopos da igreja que podem fazer imposição de mãos, orar em imposição de mãos. Eu não vejo tão extremo assim, mas fato é que só pode exercer autoridade sobre alguém a pessoa que já recebeu essa autoridade de outra pessoa. E aí aquilo que nós estávamos falando antes, Mateus 28, né? No comissionamento dos discípulos. Jesus chega para os discípulos e fala assim, primeira coisa que ele fala, ele não chega mandando ir, ele não chega mandando assim, vão lá e façam, vão lá e curem, vão lá e preguem, vão lá e batizem, não, ele não chega fazendo isso, ele chega e fala, primeira coisa, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, amém? Então eu preciso receber autoridade para exercer em favor de alguém, mas antes disso, alguém precisa outorgar sobre mim essa autoridade, e essa pessoa que vai outorgar para mim, ela precisa ter a autoridade, e aí Jesus, que é o nosso mestre, nosso Senhor, ele não tem autoridade, ele tem toda a autoridade no céu, na terra, irmão, até no inferno, porque a chave do inferno e da morte está com ele no céu. Ele levou cativo o próprio cativeiro, irmão. Primeira coisa, você não deve mais nada para o diabo. Tenha claro em sua mente isso, porque uma pessoa com mentalidade de escravo, ela não tem como exercer autoridade sobre alguém.
ela sempre vai pensar que é inferior aos outros, mas Jesus, ele rasgou a escrita de dívida que estava na mão de Satanás, levou cativo o cativeiro, só fica escravo quem quiser, quem preferir repolho e cebola, ao invés de seguir Jesus pelo deserto. Amém? Jesus tem toda a autoridade. Então, se Jesus tem todo, o que é? Vamos lá, vamos supor que é pastor Júnior, né? Prazer, pastor Júnior. Pastor Júnior manja no violãozinho também, né? Pastor Júnior, se o senhor chegar aqui para nós dizer, meu irmão, seguinte, peguem todas as cadeiras aqui e coloquem lá fora. Quantas cadeiras vão restar aqui? Nenhuma, né? 0. E quantas vão ter lá? Todas as que estavam aqui. Ou seja, quando Jesus fala, foi-me dada toda a autoridade, pode procurar onde quiser, tu não vai achar autoridade verdadeira se não for em Jesus. Porque foi o excelentíssimo, coisíssimo, senhorzíssimo que disse que agora eu vou ser isso. Se Jesus não falou isso antes, irmão, esquece, é só título. Não sei se vocês já viram uma situação dessa. Eu sou o apóstolo, é tudo em um, né? Apóstolo, evangelista, mestre, pastor, profeta, evangelista, diácono, presbítero, diácono, tudo. Nossa! Primaz, não é? Cara, se não foi otorgado por Jesus, não vale de nada esse título, porque toda a autoridade está nas mãos de Cristo. Toda a autoridade está na mão de Jesus. Em lugar algum eu vou encontrar autoridade, irmãos. Pode ser uma sombra, pode ser uma ilusão de poder e autoridade, mas genuíno somente em Jesus. Única e exclusivamente em Jesus. Então qualquer ilusão de autoridade que eu queira receber de alguém que não de Jesus é inútil nas regiões celestiais. Pode ser útil aparentemente aqui na região terrena, né? A pessoa, é só ela chegar com um carrão importado, né? Descer do carro com o celularzinho aqui no ouvido. Sim, realmente. Com o secretário, você pensa, o cara é uma autoridade, né? Nossa, que autoridade, o cara, para falar com ele tem que agendar 2 semanas antes com a secretária, a subsecretária e não sei quem mais. Autoridade. Irmãos, isso aí só funciona aqui, nesse plano terreno corrompido e pastoreado por demônios, de acordo com Efésios capítulo 2. Agora, a guerra da igreja não é aqui. Efésios capítulo 6, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e autoridades, aonde? Nas regiões celestiais. A nossa guerra não é aqui, a nossa guerra acontece nas regiões celestiais, e nesse lugar, a única autoridade que tem efeito e serve para alguma coisa, é a autoridade que está no nome de Jesus. Não tem como eu querer vencer as guerras espirituais com a autoridade humana, não tem, porque isso aqui é uma mentira, cai por terra. A única que permanece é aquela que está no nome de Jesus. É por isso que você vê o Senhor coisíssimo, tremendo de medo, escravizado por demônio, e você vê o irmão humilde, simples, não sabe nem falar direito, fala assim, capeta, se arranca em nome de Jesus, e por 7 caminhos ele foge, porque ele está na autoridade do nome de Jesus, e essa sim tem poder, essa sim tem poder. Precisamos entender esse princípio. Imposição de mãos. Comecei a me empolgar já. Imposição de mãos, estou exercendo autoridade em favor de alguém. Primeiro, preciso ter autoridade. Alguém precisa me dar, e essa pessoa precisa ser Jesus. Precisa ser Jesus. Mateus capítulo 10. Você só anota, eu vou abrir rapidinho aqui. Não quero ler muita coisa para não ser muito cansativo. Mas vocês sabem o que está lá em Mateus capítulo 10. Jesus ele envia, digamos assim, meio que para um estágio, né? Os discípulos a pregar. Mateus 28, todas as nações. Mateus 10 aqui somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas veja o que fala no versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Ou seja, primeiro passo, Jesus chama, tu não vai receber a autoridade de Jesus se você não estiver com Jesus. Não tem como. Eu quero poder. Pastor Júnior falava esses dias, já o jeito dele, né?
correndo para lá e para cá, mexendo aqui, chorando, né? Que o pastor não prega chorando. Eu pedia para Jesus poder. Jesus falou, não peça poder, vá orar. Eu pedia para Jesus dinheiro, ele falou, não peça dinheiro, peça trabalho. Por quê? Porque a gente sempre quer os fins, mas na verdade a gente precisa querer os meios, porque os fins são consequência dos meios. Quer a autoridade de Cristo Jesus sobre a tua vida? Vá para o secreto, feche a porta e fala com teu pai que está em secreto. É o único lugar, irmãos, onde eu posso receber a autoridade, estando com Jesus. Primeiro passo, Jesus chamou os seus discípulos, depois deu-lhes autoridade, e uma vez tendo dado autoridade, os enviou para expulsar espíritos imundos e curar todos os enfermos. Eles não foram pelo próprio braço, eles foram na autoridade do nome de Jesus. Eles venceram guerras celestiais, guerras espirituais, porque a autoridade que eles tinham era genuína, espiritual, que está no nome de Jesus Cristo. Amém? Então a gente vê aqui um exemplo claro. Outra coisa que é importantíssimo eu observar: Jesus chama seus 12, dá autoridade para, fala para, mas não é para de parar, porque tem gente que quer autoridade para ficar parado. Eu quero poder, quero autoridade, quero saber mais as escrituras, quero não sei o que, para eu ficar aqui, eu sei, não, porque de acordo com a teologia sistemática, tem um pensador da sociedade moderna, toda autoridade que Jesus dá para alguém, é para servir outras pessoas. Eles não foram expulsar demônios dele, eles não foram orar por cura para eles mesmos. Eu vejo Paulo doente, um espinho na carne, que ele não, até o fim da vida tinha, ele que curava tantos enfermos, ressuscitava mortos. Por quê? Porque os dons, o poder, a autoridade que Jesus dá para nós é para servirmos outras pessoas. Então não acreditem em uma autoridade que se diz cristã, que não serve pessoas, que se trancafia num quarto. Não acredite nesse tipo de autoridade. É sempre para servir outras pessoas. Voltando, imposição de mãos, autoridade exercida em favor de outras pessoas, para servir outras pessoas. Estão comigo ainda, irmãos? Glória a Deus. É isso aí. Irmãos, ali em Mateus 28 ainda, é tão louco que assim, para tu ver que se a gente tem que ter medo, ou a gente tem que cogitar assim, será que vai dar certo? Jesus mandou eu ir para tal lugar, será que vai dar certo? Será que eu vou vencer? Jesus mandou eu discipular, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Irmãos, Mateus 28, Jesus chega, foi me dado toda a autoridade, ponto. Agora vai, ou seja, vai não por tuas próprias vontades. Ele não pede se você acha que consegue ou não consegue, ele não pede a tua opinião, ele só fala, por minha autoridade, vai. E ainda ele fala assim, no final de tudo isso, e assim, ou dessa forma, eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, não basta aquele que tem toda a autoridade, outorgar essa autoridade sobre nós, ele ainda vai junto, irmão. Tem como dar errado isso aí? Não tem a menor possibilidade de dar errado isso aí. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, nós vemos Paulo falando para a igreja que o próprio Senhor separou, designou alguns para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas e assim por diante. Nesse aspecto, irmãos, nós temos aquilo que eu chamo de chamado ou de ministério específico, ok? Jesus fala assim que ele chamou alguns, então não são todos, alguns, para pastores. E quem são esses? Esses compõem a liderança da igreja normalmente, amém? Amém, irmãos? Agora, não são só esses que têm autoridade, não são só esses, claro que Jesus separa, né? E veja, ele dá essa autoridade para essas pessoas, e diz que o fim disso é para preparar os santos para a obra. Ou seja, Jesus chama alguns para ele, outorga autoridade sobre eles, para que eles possam servir outras pessoas. Mais um exemplo de que a autoridade que Jesus dá é para servir outras pessoas, e não para eu me achar melhor do que os outros. Amém? Em hipótese alguma, é assim que funciona.
Eu quero pular aqui um pouquinho, para nós já darmos uma olhada no parâmetro bíblico para a imposição de mãos, ou seja, para que biblicamente se é utilizada a imposição de mãos. Eu quero tentar ser mais rápido aqui, porque veja, o para que é feita a imposição de mãos é importante saber, só que isso é o prático, mas a base principal e fundamental que eu preciso entender é a essência daquilo que eu vou fazer, porque senão eu faço e não tem valor algum, não tem efeito algum, ok? Então nós vamos falar primeiro sobre as situações em que é utilizado e depois vamos para a base para a gente finalizar bonitinho. Anota aí então, irmãos, abençoar, tá? Então imposição de mãos utilizada para abençoar. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, em hebraico, o termo barak, né? O barak, não sei falar direito essas coisas em hebraico, o Jack manja esses negócios. Eu não manjo muito, né? Mas esse termo barak, que significa abençoar. E qual que é o significado de abençoar aqui, ó? Dar poder para que alguém alcance prosperidade, fertilidade, longevidade, etc. Ou seja, quando eu estou impondo as mãos para abençoar alguém, eu estou dando poder a essa pessoa para que ela execute alguma atividade com sucesso, amém? Ou seja, é para que eu tenha sucesso? Não, é para que outra pessoa, ou seja, autoridade exercida para servir outra pessoa. Agora fala assim, dar. Amém? Não era isso que eu quis dizer. Eu ia dizer que o texto, que a definição diz que o abençoar é dar, né? Mas está valendo, irmãos, está valendo. Se a Chay disser para mim, César, me dá um pouco de água, eu posso dar para ela? Posso, irmãos? Por que não? Porque eu não tenho mais. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Isso é um princípio básico. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, quando eu vou abençoar alguém, primeiramente eu já tenho que ter recebido a bênção do meu Senhor. Autoridade para ser exercida, primeiro precisa ter recebido. Princípio, precisamos disso. Homem de visão, aleluia. Eu preciso ter recebido primeiro. E esse abençoar é um pouco mais punk, assim, um pouco mais intenso, porque está diretamente ligado com impartir, ou seja, aquilo que está dentro de mim, eu estou impartindo, separando, dividindo, compartilhando com os outros. É o que acontece com o discipulado, por exemplo, onde você não vai passar somente uma informação bíblica, você vai impartir o teu coração com aquela pessoa. Era o que Jesus fazia com os seus discípulos. Por isso que, quando o abençoado Judas foi trair Jesus, tiveram que combinar um sinal, para saber quem era Jesus, porque eram tão parecidos os discípulos que não iam poder identificar. Né? É por isso que lá em Antioquia, né, a galera fala, meu Deus do céu, mas igual Jesus. Já sei, vou chamar de cristão. Né? Eles não tinham na bio do Instagram, cristão, aquele emoji de igrejinha, missão redime. Eles não tinham isso, não tinham na porta da casa, Deus é fiel. Não tinha, não. Eles tinham gravado nos passos deles a imagem de Jesus. E aí os caras falam, mano, cristão. Né? Eu nunca vi uma árvore de laranja, pastor, falando, laranja, aqui tem laranja. Não, nunca vi. Mas a gente sabe que tem laranja, pelos frutos, amém? Gênesis capítulo 48, versículo 13 ao versículo 20, nós temos Jacó, já avançado em idade, chamando José, dizendo, traga meus netinhos aqui, traga Efraim e Manassés, que eu quero abençoar esses gurizinhos. Ele era da região do sul ali de Israel, então ele falava gurizinho, essas coisas do gênero. Ele traga os guri aqui que eu quero abençoar eles. E aí, é até engraçado porque ele coloca o mais novo, o mais velho, e depois ele inverte as mãos, faz tudo diferente, né? E eu acho engraçado que, irmão, depois você lê em casa, não vou ler todos os textos, né, para não ficar cansativo, mas quando ele impõe as mãos sobre os meninos, ele fala assim, que o Senhor abençoe a José, que o Deus dos meus pais, Abraão e Isaac, o meu Deus, o anjo com A maiúsculo, que me livrou da morte, o próprio Jesus, no Antigo Testamento, né? O anjo que me livrou da morte, abençoe esses meninos.
e que através do nome deles, as demais gerações sejam conhecidas. Eu acho engraçado que ele coloca as mãos sobre os meninos e abençoa José. Eu vejo uma coisa, irmãos, ele fala assim, quando começa a sua bênção, que o Deus dos meus pais, Abraão e Isaac só teve porque Abraão teve, e passou para Isaac. Jacó só teve porque Isaac teve, e passou para Jacó. E aí ele não tem como passar diretamente para os gurizinhos, ele passa para o filho dele, passa para José, e aí José passa para os filhos dele, ou seja, autoridades exercendo em favor dos submissos. Amém? Amém, irmãos? E fala assim, que as demais gerações sejam conhecidas pelo nome deles, ou seja, eles também imporiam as mãos sobre outras gerações, servindo elas e abençoando outras gerações. Amém? Nós temos então aqui um exemplo da imposição de mãos com fins para abençoar. Amém? No Novo Testamento tem também? Tem. Por exemplo, Marcos capítulo 10, bem famoso. A gurizadinha gosta de fazer bagunça, né? Pequenininho. E a gurizadinha correndo para lá e para cá, pastor, e bagunça, os discípulos, mas se arranquem, pesada, sentem, se comportem, fiquem quietos, o mestre está falando, Jesus falou, opa, deixa vir as minhas pequeninos. Quem não se tornar como uma dessas crianças, não pode entrar no reino dos céus. E termina falando assim, que impondo-lhe as mãos, os abençoou. Eu vejo que aqui Jesus já está trazendo o parâmetro de, pela fé e pela graça, nós temos o direito de sermos adotados como filhos também de Deus. Jesus impõe as mãos sobre, vamos lá, enquanto Jesus seus irmãos, mas enquanto Deus seus próprios filhos, abençoando os seus filhos. Amém? Eu vejo que Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, Jacó abençoou José para que abençoasse Efraim e Manassés. Assim como eu vejo então que só pode receber a bênção do pai aquele que já é filho. Se eu preciso, antes de exercer autoridade sobre alguém, receber, eu entendo com esse parâmetro aqui, que primeiro eu preciso me tornar filho, para poder receber a bênção do meu pai, e aí sim poder abençoar outras pessoas. Amém? Faz sentido, irmãos? Até porque, isso é básico para nós, nem todo mundo é filho de Deus, né? João capítulo 1, versículo 11, veio para os que eram seus, mas não receberam, mas a todo aquele que o recebeu, que creu em seu nome, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Nós precisamos passar pelo processo de conversão, irmãos, de morrer para o velho homem, da semente corruptível de Adão, e nascer de novo com a semente eterna de Jesus Cristo, sendo feitos filhos de Deus, e automaticamente, Ele coloca as mãos sobre seus filhos e abençoa. Amém? Glória a Deus. Imposição de mãos para ministração de cura. Os irmãos oram aqui para o relógio parar ou não? Ministração de cura. Ministrar, irmãos, a gente às vezes fala assim, eu vou ministrar aula hoje, né? Ou o ministrante da cerimônia do casamento, ou o ministrante disso, ou daquilo, ou o ministro da catequese, tem também, né? Esses dias tinha um ministro da catequese sentado no primeiro fileiro da igreja, e o pastor aqui, quebre esse teu santo, porque não é, desse nível aí, né? E eu que, Jesus, vai convencendo o coração da irmã, só na intercessão, né? Mas é assim, irmãos. Mas nesse sentido aqui, é o sentido original de ministrar, significa o seguinte, fornecer, colocar ao alcance, dar ou alcançar. Então, quando o Benjamin, ele trouxe o copo de água para mim aqui, ele ministrou o copo de água sobre minha vida. Ele colocou ao meu alcance, ele me forneceu, ele me alcançou esse copo de água, ou seja, ele ministrou um copo de água sobre mim. Nesse caso aqui, a ministração de cura, ministração da cura, ou seja, através de mim, por isso que somente pessoas curadas, no sentido espiritual, principalmente aqui, é que podem cuidar de outras pessoas e curar essas pessoas. Somente pessoas que já têm as feridas fechadas e cicatrizadas é que podem tratar outras feridas. Amém? Para a administração de cura, irmãos, nós temos como diversas situações e outros aspectos acontecendo com imposição de mãos e também acontecendo sem imposição de mãos. Nós temos essas duas situações. Por que, César, que umas é com imposição, outra é sem? Não sei. Tá? Orei, pedi, li, pesquisei, e o que eu tenho que falar para vocês é, não sei. Se vocês souberem, vocês me falem também que eu quero saber. Amém?
Né, irmãos? É verdade, porque às vezes a gente quer ficar inventando abobrinha, né? Querer enfeitar a coisa. Não, não sei. Ponto. Vamos lá. Exemplos da ministração de cura com imposição. Jesus curando com imposição de mãos. Anota aí. Lucas capítulo 4, versículo 40. Meu Deus, não vai ter algo que vença hoje, bem. Lucas 5, 12 e 13. E Lucas 13, 11 e 14. 3 referências aí para embasar a cura por imposição de mãos. Eu vou ler a última referência aqui de Lucas 13, versículo 12. A mulher que estava com um espírito que mantinha lá encurvada havia alguns anos. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Amém? Abri um parênteses, irmão, sobre esse versículo aqui. Ele sempre fala muito comigo, porque era uma mulher chamada de filha de Abraão. Estava no ambiente de culto. Era uma mulher dentro da igreja. Amém? É tipo nós, tipo eu, sim, que sou rato de igreja, que praticamente minha mãe deu a luz debaixo do banco da igreja, praticamente. Né? Sabe aquele que tem os corinhos já automáticos na cabeça? Tu nem sabe como tu sabe, tu só sabe. Já vem um pacote completo, assim, quando nasce já vem o download. Desse naipe aí. E a irmã era desse aí também, era do nosso grupo. Estava lá na igreja e tinha um espírito imundo que mantinha ela encurvada e de modo algum ela podia se endireitar. Então, dentro da igreja, um espírito imundo agindo, deixando pessoas encurvadas de modo que só olham para o seu umbigo e para baixo. Fala com você alguma coisa isso? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. E se Jesus não quiser? Ali. Só enxerga coisa do mundo e o seu próprio umbigo, não consegue ver a necessidade do outro, não consegue ver a urgência, não consegue ver a necessidade de trabalhadores para a obra do Senhor, porque só enxerga a sua barriga e o seu mundinho. E Jesus chega para ela, impõe as mãos e imediatamente ela levanta. E Jesus fala assim, João capítulo 4, vocês não dizem que daqui 3 meses haverá colheita? Eu vos digo, levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos para colher. Por que eu não tenho vontade de pregar, discipular, fazer nada? Tenta levantar os olhos, irmãos. Tenta parar de olhar para as tuas necessidades e olha para a necessidade celestial. A gente vai ver uma emergência brutal. Pastor Gênero, estamos num negócio que não é nem para você jogar. Eu falei para os guris vindo para cá. Sabe aqueles vídeos, irmão, dos caras que vão andando de barco assim, batendo na água, os peixes pulando do barco? É tipo isso. Não precisa mais nem jogar a rede. Galera, do nada. Postei um story esses dias, me deu saudade da lua de mel. Imbituba, praia. Postei uma foto lá de Imbituba, um pesão. Ô, Imbituba é bonito, né, cara? Não, bonito, cara, legal, show de bola. Falando nisso, tipo, como se tivesse tudo a ver. Falando nisso, estou precisando voltar a falar com Deus, cara. Você podia me dar uma mão? What? Tá nesse negócio, só que a gente precisa parar de olhar para o nosso próprio umbigo. E a gente vai ver o campo branco para a colheita. Amém? Nós temos também Jesus curando sem imposição de mãos. Lucas 7, 1, 10, o centurião, nem precisa entrar na minha casa, não sou nem digno, só fala que vai estar curado, a tua fé já salvou um guri. Amém? Marcos 2, do 1 ao 12, o paralítico, Jesus fala assim, perdoados estão teus pecados. A galera, mas quem que é ele para dizer que pode perdoar pecado? Jesus fala, quer saber então, pega a tua cama e anda, sem impor as mãos nem nada. Ele pega a cama, levanta e sai andando. Ou seja, não necessariamente precisa impor a mão para ministrar cura. Por quê? Não sei. Amém? Deus vai nos revelar isso em nome de Jesus. Estou pedindo para Jesus. Nós temos também os discípulos fazendo isso, evidentemente. Após a ressurreição de Cristo, quando ele vai deixando orientações para os discípulos, durante os 40 dias que ele passou aqui na terra, ressurreto, lá em Marcos 16, 15 e 18, Jesus fala, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, e no finalzinho fala assim, ó, imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. E nós vemos em Atos, diversas vezes, os discípulos fazendo isso. Não vou nem passar as referências de Atos, porque é só ler Atos inteiro, que você vai ver isso aí, quase todo o livro de Atos. Amém? Estão comigo ainda, irmãos? Digam sim. Aleluia, nós vamos dormir em nome de Jesus. Imposição de mãos para
ministração do batismo no Espírito Santo. Glória a Deus, isso é bom, né, Gé? Isso é bom. Veja, há um negócio aqui, por exemplo, batismo nas águas, o que é isso? O significado do batismo original é imersão, né? Eu imergir um corpo em outro corpo, eu vou me tornar participante com aquele corpo ali. O batismo nas águas, nós temos então, por exemplo, João Batista, o precursor, dizendo assim: eu os batizo com água para arrependimento de pecados. Porém, depois de mim virá outro, muito mais brabo, né, do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Mas veja, nós temos então um ministro, por isso que a ministração do batismo no Espírito Santo, nós temos um ministro, no batismo das águas, por exemplo. Temos aqui o ministro, temos o candidato e temos a água. Batismo nas águas, ou seja, é o lugar onde vai ser batizado. Ok? Amém? Batizou. E aí, batismo no Espírito Santo. Algumas vezes também segue o mesmo exemplo do batismo nas águas, ou seja, precisa ter um ministro que vai conduzir o candidato ou o interessado, porque tem que ser interessado, vai conduzir o interessado a mergulhar no Espírito Santo. Então, senta aqui comigo, Magrão, vamos orar. Senta aqui comigo, irmão, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia. De repente você impõe a mão sobre ele, em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo. E o cara começa a enrolar a língua, e vai, e dá no que dá. Amém? Então nós temos aqui diversas situações onde o batismo no Espírito Santo acontece assim. Por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 5. Isso que eu estava falando aqui antes. Jesus fala assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Então é mergulhado no Espírito Santo. E aí nós vemos Atos 8, 14 a 17, e também Atos 8, tá? 14 a 17, e também em Atos 19, 1 e 6. Dois exemplos aí. Atos 8, vou ler só o 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Batismo através da imposição de mãos. Agora, Atos 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não tem ninguém pondo a mão em ninguém. Amém? Tem outro exemplo também aqui em Atos, do batismo sem imposição de mãos, que está em Atos 10, versículo 44. Ou seja, eu vejo que aqui é o mesmo sentido da administração de cura. Por vezes com imposição de mãos, por vezes sem imposição de mãos. E aí a minha resposta para isso é a mesma da outra. Amém? Me ajudem a orar. Tá? Tem. Sabe quando mexe no teu espírito, sabe? Não é só isso. Tem coisa aí. Tem que dar mais uma cavocata com um pouco mais de esmero e um pouco mais de graça do Senhor, para nos descortinar essa parte que ficou ainda selada por enquanto. Amém? Por que às vezes é com imposição e às vezes não é com imposição? Ok? E também imposição de mãos para consagração ao ministério. Nessa imposição de mãos para a consagração ao ministério, nós vemos consagrar é separar, amém? Só que não é separar no sentido de separar, de dividir em dois. Por quê? Porque eu não tenho como ser separado parcialmente ao ministério. É inteiramente. Ah, mas é só os pastores que têm ministério. Quem disse? 2 Coríntios, ministério da reconciliação, né? 5:21, se eu não me engano. Que o Senhor deixou sobre os seus filhos, sobre os seus discípulos. Então toda a igreja tem esse ministério também. Amém?
Então toda a nossa vida era focada nisso, irmão, em servir a Deus e servir nossos irmãos. A cruz, né? Na vertical e na horizontal, para com Deus e para com os homens. Amém? Toda a nossa vida está baseada em servir a Deus e nossos irmãos. Então, por exemplo, Números capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 19, nós vemos Moisés orientado pelo Senhor, consagrando os levitas. E na consagração dos levitas, ainda tinha muita questão da identificação com as ofertas. Lembra do Antigo Testamento? Onde quando era para oferecer um sacrifício, antes disso, aquele que levava impunha as mãos sobre o animal, de certa forma transferindo o seu pecado para aquele animal que seria morto em seu lugar. Amém? Nesse episódio aqui, nós vemos todo o povo de Israel colocando as mãos sobre os levitas, porque eles eram um símbolo de oferta para o Senhor dentro do povo. E depois, então, é como se o povo transmitisse a sua essência, tudo que tem neles nos levitas, porque eles seriam os representantes do povo, amém? Então identificam-se com os levitas, e depois os levitas eles impõem as mãos sobre os animais também, para tirar a carga deles e sacrificar depois. Mas nós temos então a consagração dos levitas ao serviço do templo, do tabernáculo, aí na situação, através da imposição de mãos. Em Números capítulo 27, do 18 ao 23, nós temos Moisés orientado também pelo Senhor, veja, sempre orientado pelo Senhor. Não sai colocando a mão, né, por colocar a mão, é sempre orientado pelo Senhor. Moisés impõe a mão sobre Josué, e aí separa ele ao ministério, e logo mais Josué vai assumir a liderança do povo. Eu não vou abrir os textos aqui, volto a falar para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7, nós vemos um episódio lá na igreja primitiva, imagina, irmão, se dá trabalho, né, a gente numa comunidade ainda pequena, ainda crescendo, né, dá trabalho, cara. Tu imagine uma igreja que numa pancada é 3 mil que se converte, noutra pancada é mais 5 mil que se converte. Aí os apóstolos falam assim, não dá para a gente fazer tudo e ainda se dedicar ao estudo, à oração, à meditação. Vamos fazer o seguinte, chamam aí 7 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, tem um pré-requisito, e impondo-lhes as mãos, eles separam essas pessoas para o diaconato, ou seja, separando irmãos para o ministério através da imposição de mãos, ok? Atos 13, do versículo 1 ao 3, nós vemos que lá em Antioquia, onde Paulo ficou de molho por um tempo, aprendendo com mestres e com profetas, ou seja, autoridades, né? Eles orando, o Senhor fala, separe para mim Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Então a Bíblia fala que impondo-lhes as mãos, os despediram. E aí o fight começou na vida de Paulo, né? Ainda era Barnabé e Paulo, depois virou Paulo e Barnabé, né? Por nível de resposta, irmãos, por nível de resposta. Separaram os irmãos ao ministério através da imposição de mãos, ok? Não quero, irmãos, que fique só como informação, mas culto de ensino, acho que é assim mesmo às vezes, né? Mas o negócio pega. Depois leia os textos em casa, o negócio vai pegar. E aí tem um texto que eu queria dar uma observada com vocês, que é 1 Timóteo, capítulo 4. Eu não sei, irmão, mas Timóteo mexe comigo de um jeito especial. Primeira Timóteo 4, versículo 14. Paulo fala assim para Timóteo: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros, né? Então, assim, o ministério de Timóteo já havia sido profetizado e confirmado através da imposição de mãos dos presbíteros, ou seja, lideranças, autoridades constituídas por Deus sobre aquela igreja. E aí, irmãos, mais à frente no capítulo 5, quem está comigo fala assim, amém. Ainda no capítulo 5, versículo 22, Paulo continua orientando Timóteo, ele ia deixar simplesmente a maior igreja que já existiu, acho, naquela região, para Timóteo pastorear.
né? E no versículo 22 ele fala assim: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Então nós temos que dar um pouco de atenção para esse texto aqui. Estamos falando sobre imposição de mãos, sobre diversos assuntos onde eu posso impor as mãos sobre algumas pessoas, diversas finalidades desse ato de impor as mãos. Agora Paulo alerta: não se apresse em impor as mãos sobre ninguém. Eu vejo que aqui, esse contexto que Paulo está falando, é o contexto de separação para o ministério. É por isso que eu estou trazendo nesse momento aqui, amém? Então, como se fala assim, não se apresse em impor as mãos e separar e enviar ninguém ao ministério. Por que será que Paulo está falando sobre isso? Veja, Timóteo, ele era líder na igreja de Éfeso. Ele era pastor, depois acabou sendo pastor quando Paulo saiu na igreja de Éfeso, amém? Paulo, e também outros presbíteros, como fala aqui, mas principalmente Paulo, foi quem discipulou Timóteo e, impondo as mãos com os presbíteros sobre ele, confirmou o ministério dele de pastor, ele ia pastorear aquela igreja. Quando eu estou impondo as mãos sobre alguém, ainda acontece algo que acontecia lá na antiga aliança, o sentido de identificação com quem estou impondo as mãos. Lembra das ofertas de novo? Quando impunha as mãos sobre o animal, havia identificação entre aquele que colocava a mão e o animal que estava tendo a sua vida imposta pelas mãos de um ministro. Amém? A identificação. Por isso que ele fala depois assim, não se apresse em impor as mãos e não participe do pecado de ninguém. Se mantenha puro, porque eu posso me tornar participante. Imagina, se a gente impõe a mão aqui no Rafa, claro que cada um tem suas escolhas, amém? Mas ponhamos as mãos aqui sobre o Rafa, aí o Rafa vai para o ministério, glória a Deus, passa 2 semanas, 3 semanas, só estoura uma bomba de escândalo com o Rafa. Até explicar que nem todo mundo é assim, tu já escandalizou metade da cidade, e a palavra fala, ai daqueles que fizeram dos pequeninos tropeçar ou escandalizar, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar na profundeza do mar. Então não se apresse em impor as mãos sobre ninguém, amém? Porque há o sentido também da identificação, eu me torno participante com essa pessoa aí. Irmãos, em todos os exemplos anteriores, Moisés separando os levitas, Moisés separando Josué, os apóstolos separando os diáconos, os mestres e os profetas separando Barnabé e Paulo, e também aqui, Paulo e os presbíteros separando Timóteo através da imposição de mãos, nós temos coisas em comuns. Nós temos as pessoas que estavam recebendo a imposição de mãos, como sendo pessoas cheias do Espírito Santo. Mas na antiga aliança ainda não tinha o Espírito Santo. Eles já eram consagrados pelo Senhor. Amém? Amém? Então, pessoas íntimas, vamos usar esse termo então, do Senhor. Será que os levitas eram íntimos do Senhor? Eles só ficavam direto na presença da arca praticamente, né? Então, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que davam bom testemunho, pessoas que já estavam ativas no ministério. Quando alguém colocar a mão na minha cabeça e falar, discipulador, eu vou discipular. Com Deus é diferente, irmão. É primeiro fazer, para depois, quem sabe, vir um título. Porque o título não importa, o que importa é a essência. É o fazer. Deus tem uma treta a falar, ai de vocês pastores de si próprios, pastores que não pastoreiam ninguém. Amém? Porque senão vira só título. Primeiro fazer, irmãos, fazer. Pessoas que já estavam ativas no ministério. Então, publicamente, elas são separadas, apresentadas ao ministério, e ali sim há uma potencialização daquilo que eles já carregavam dentro deles. Amém? Josué tem uma potencialização, os diáconos têm uma potencialização, eles já serviam ao Senhor e à igreja. Então, se tem que ter essas características aí para eu separar um presbítero, um líder, consagrar alguém ao ministério. É da noite para o dia que eu percebo se alguém é cheio do Espírito Santo? É da noite para o dia que eu percebo se alguém dá bom testemunho? É da noite para o dia que eu percebo se alguém já é ativo no ministério ou não? Ou demora um tempinho, irmãos? Demora um tempinho, né? E aí Paulo fala assim, Timóteo, não se apresse em colocar a mão sobre ninguém.
Espere um pouquinho. Espere um pouquinho. Né? Porque o nosso coração ele é enganoso. Amém? Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. Acordados ainda, irmãos? Aleluia! Fala glória a Deus. Amém. Então entendemos aqui algumas situações do parâmetro bíblico para a imposição de mãos. Nós temos biblicamente imposição de mãos para transferir dom? O que vocês acham? Onde nós temos um relato bíblico com transferência de dom por imposição de mãos? Transferência de unção. O que nós temos é o impartimento daquilo que eu carrego, né? Não especificamente transferir a minha unção sobre aquela pessoa, transferir aquilo que o meu ministério sobre aquela pessoa, né? Nós temos uma autoridade exercendo autoridade em favor daquela pessoa. Isso vai potencializar aquilo que o Senhor já tem dentro do coração dela. Amém? Porque cada um tem o seu chamado específico, embora que tudo seja para o bem comum do corpo. Amém? Agora, o efeito da imposição, porque, de novo, tem gente que coloca a mão sobre alguém para separar para o ministério, 2, 3 dias depois, opa, já não era para colocar para o ministério, né? Impõe a mão para orar por cura e não acontece cura. Então, por que às vezes acontece a imposição de mãos e não tem resultado algum? Coloca aí, eu pus aqui para mim localizar, como o efeito da imposição. Para que a imposição de mãos, ela tenha, de fato, um efeito produtivo e traga benefício para o corpo de Cristo e não malefício, porque uma coisa mal utilizada no corpo de Cristo, ela traz malefícios, ela traz danos para o corpo de Cristo. Às vezes a gente nem percebe, pode não perceber, mas traz danos. Por isso que é importante nós parar um tempo, né? Veja que às vezes não é levantando a mão bem alto, né? Não é gritando a pregação inteira. Fecha parênteses. Aqui, a gente precisa parar um pouco para a gente pensar. Jesus fala várias vezes, sejam sóbrios e vigiem. Sejam sóbrios e vigiem. Amém? Então vamos lá. O que precisa ter para que uma imposição de mãos funcione genuinamente? Para que ela seja uma imposição de mãos genuína. Lá no início, que parece que já faz um tempão, né, que nós vamos falar aqui, nós falamos sobre duas coisas que precisam ter para configurar a imposição de mãos. Vocês lembram o que é? Oi? Vamos lá? Eu sei que às vezes eu faço pergunta e as pessoas não entendem a pergunta, porque eu me expresso mal. Mas vamos lá. Quando vai ter imposição de mãos sobre alguém, o que tem no mínimo para configurar o cenário de imposição de mãos? A autoridade de submissão. Então, se eu vou impor as mãos sobre o bem, eu estou sobre, ou seja, automaticamente as mãos estão em cima e o bem está embaixo. O de cima exerce a autoridade e o de baixo está sendo submisso. Amém? Agora, existem coisas que parecem ser que não são. O que tu quer dizer, César? Que para uma imposição de mãos ser genuína e verdadeira, eu preciso ter uma autoridade genuína e uma submissão genuína também. Não adianta eu ter aqui na igreja pastores santos, consagrados, que buscam ao Senhor, impondo as mãos sobre mim se eu sou um bode. Se o pastor fala A, eu digo, mas eu acho que não é bem assim. Não. E ainda quer dizer que é bereano. Não, porque eu sou bereano. Vamos ver se é bem assim mesmo. Não adianta, irmão. Se não houver uma submissão genuína, não vai fechar a conta. Não vai dar certo. E da mesma forma, não adianta alguém com maiores intenções, extremamente submisso, com uma liderança desviada. Não funciona. Nós precisamos, para ter uma imposição de mãos genuína e funcional, uma autoridade genuína e uma submissão também genuína. Amém? Precisamos entender isso aí. Essa eu vejo que é a essência. Junto com o fato de imposição de mãos não ser ritual, mas ser um princípio, o mais importante é isso, é entender que precisamos ter autoridades genuínas e submissos genuínos. Amém? Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí para nós concluir.
algumas características de uma autoridade genuína, irmãos. Por exemplo, Salmo não é capítulo, né? É número. Salmo número 40, verso 17. Nós temos um cidadão lá que escreveu a maioria dos salmos. Lembram quem é? Davi. Né? Davi, nesse contexto aqui que ele está escrevendo esse salmo, já não era mais o Davizinho esquecido pela família, cheirando cocô de ovelha, lá no meio do pasto. Nesse contexto aqui, esse Davi já era o rei sobre Israel. Não só rei sobre Israel, mas talvez o maior rei que Israel já teve. O mais poderoso rei que Israel já teve. Amém? O homem segundo o coração de Deus. Esse Davi, nesse contexto. Então nós temos um Davi não indefeso, lá atrás das ovelhas. Nós temos um Davi cercado de um palácio, com servos e exércitos à sua disposição. Ele fala A, eles fariam A. Ele fala B, eles fariam B. Eles tinham submissos, ele tinha exércitos que podiam proteger ele mesmo. Ele tinha riquezas que nós nem podemos calcular aqui, de tantos despojos que ele trouxe das guerras que ele venceu. Amém? Nós temos aqui um Davi extremamente, abre aspas, poderoso. Amém, queridos? Extremamente poderoso. Esse Davi, cheio de recursos. Salmo 40, ele fala assim: eu coloquei toda a minha confiança no Senhor. Ele não fala assim, eu coloquei parte da confiança no Senhor, e outra parte deixo no exército, né? Porque eu vou pedir para o Senhor me proteger se eu tenho um exército, 2, 3 exércitos para me proteger aqui. Ah não, coloquei parte da confiança do Senhor, mas com relação a recursos não preciso, porque olha quanta riqueza que eu tenho aqui no meu palácio. Eu não vejo isso. Eu vejo Davi com tantos recursos, falando assim, eu coloquei toda a minha confiança no Senhor. E nós queremos entregar por partes, né? Não, deixa essa parte aqui que eu me viro, Senhor. Não, isso aqui, foca nisso aqui, quer dar dica para Deus, irmão? Por favor, né? Não, foca naquilo lá, Senhor, eu preciso disso aqui para a semana que vem. Isso aqui eu resolvo. Ah, não deu semana que vem, deixa aqui que eu pego, então deixa. Como se eu fosse resolver, né? Não. Coloquei toda a minha confiança no Senhor. E ainda para deixar mais embaçado ainda, no final ele fala, quanto a mim, sou pobre, necessitado e nu. Meu Deus. Se Davi fala isso, irmão, quem sou eu para querer dizer, não, eu não sou qualquer coisa. Deus me colocou como cabeça e não como cauda, né? A gente acha versículo bíblico para tudo, irmão. A gente é criativo, né? Ou seja, o que está falando isso, César? Que uma liderança genuína, uma autoridade genuína, ela reconhece que não é por si, é tudo através do Senhor. Tudo através do Senhor. Lembra aquele episódio onde o Davi ora e fala, ataca ou não ataca? O Senhor fala assim, espera. Quando você ouvir o barulho de um exército sobre as amoreiras, acho que é, né? Aí você vai e ataca. Ele faz isso, vence e fala, Davi edificou um altar e disse, aqui o Senhor me entregou os meus inimigos. Não diz, aqui eu que sou canhoto, que manjo dos Paranauê, sou penteado, derrotei um exército inteiro. Não, ele não fala isso, ele fala, o Senhor me entregou os meus inimigos. Israel não tinha nem exército, irmão. Você pode ver nas tribos, não tinha uma tribo fera em parte militar, com armas, com espadas, com carros, não tinha, por quê? Porque toda a confiança deles tinha que estar no Senhor, e não no seu próprio braço. Um líder genuíno sabe que sem Deus, sem mim nada podeis fazer, o Senhor fala. Isso é um líder. Então se você vê um líder falando assim, não, porque onde eu chego, vai. Olha, se eu chegar num lugar, não tem como não dar certo. Não, isso aí, como diz aquele louvor espiritual, chuta que é laço. Chuta que é laço, não cola, não funciona. Amém? Para ficar mais embaixo o buraco ainda, uma autoridade genuína, ela preenche o checklist previsto em 1 Timóteo capítulo 3. E eu vou ler só um pedacinho para vocês darem uma olhada, o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 3. Fala assim, versículo 2, é necessário, pois, que o bispo seja, e aí começa o baile, irrepreensível, marido de uma só mulher,
moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não apegado ao vinho, não violento, amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, governar bem sua própria família, tendo filhos sujeito a ele com toda a dignidade. Não pode ser recém-convertido, e também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem nesse lado do diabo. Tá bom, o que mais? Uma autoridade genuína, para que funcione a imposição de mãos do magrão verdadeiramente, ele precisa atender o checklist de 1 Timóteo 3. Amém? Vamos lá. Um líder genuíno, ele usa a autoridade que recebeu do Senhor sempre para servir outras pessoas, nunca para edificação pessoal. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 34, versículo 2, aquela profecia que eu citei antes. Ai de vocês, pastores, de si mesmos, que pastoreiam a si mesmos, ou seja, que usam da autoridade para ter os benefícios da igreja. É como o ladrão que não quer o bem, o lobo, né? Que não quer o bem da ovelha, ele quer aquilo que ela pode oferecer, que é a sua pele, que é a sua carne, que é aquilo que ela pode oferecer. Um líder genuíno, primeiro, ele sabe que é tudo pelo Senhor. Segundo, atende 1 Timóteo 3. E terceiro, a sua autoridade é para servir pessoas e não para subjugar pessoas. Amém? Vale um aleluia aí ou não? Vale marajada de língua estranha? Não, calma. E para nós terminar, existem várias coisas, irmãos, mas uma coisa que fecha aqui para mim é que um líder genuíno, todo o seu esforço, a sua dedicação, porque precisa dedicar, deixa eu abrir um parênteses. Quando antes eu olhava, eu imaginava Jesus, pastor Júnior, eu imaginava um cara legal, sabe, um cara, não que não imagine um cara legal, imaginava assim um cara bem vestido, um cara bem portado, polido, um cara com uma aparência, talvez não era bonitinho, porque a palavra fala que não tinha beleza alguma, né, era dos meus, mas eu imaginava um cara assim, pelo menos ali, né, bem apresentável. E depois de um tempo eu passei a imaginar Jesus um cara com olheira profunda, pastor Júnior, com uma olheira assim, roxa ao redor do olho, profundo, uma pessoa que não descansava, uma pessoa que orava a noite inteira, depois ia curar enfermos, pregar para a multidão, multiplicar pão, caminhava, subia na viração do dia para orar, no amanhecer descia do monte, e esse era o nível de vida que Jesus tinha. Nós fazendo 3, 4 discipulados na semana, já estamos se quebrando, irmão? Estamos só o pó da gaita? Agora, um líder genuíno, ele sabe que todo o seu esforço, dedicação, esmero, empenho, tudo que ele faz, no final, aponta para Cristo. Romanos 11, 36, se não me engano, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém? Esses dias eu vi alguém postou uma frase, não lembro de que pensador, pastor era, ele dizia o seguinte, que esse é o mistério do evangelho, né, que a gente se esforça, dedica, luta, empenha, e no final fala, não fui eu, foi Deus. Esse é um líder genuíno. Amém, irmãos? E aí nós temos que ter também uma submissão genuína, ok? Um submisso genuíno, primeiro, ele reconhece a autoridade que foi estabelecida sobre ele, estabelecida por Deus. Aquilo que nós falamos, Romanos 12, versículo 1, não, acho que é 13 mesmo, irmãos, deixa eu confirmar aqui. Ficou bom, pastor. Romanos 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, uma submissão genuína precisa se submeter à autoridade. Não pode ser bode, nós somos ovelhas, irmãos, não somos bodes. Amém? Glória a Deus. E segundo, se ele se submete, ele obedece àquilo que a liderança manda. Às vezes você nem vai entender direito o porquê. Às vezes você nem vai, talvez, concordar inteiramente com o que o pastor, com o que o líder, com o que a autoridade está falando, mas nós precisamos, como corpo, nos submeter. Se eu reconheço que o meu líder foi levantado por Deus e que Cristo é o cabeça, passa orientações para o pastor e esse distribui para a igreja, eu preciso seguir aquilo que o meu pastor está pregando, aquilo que o meu líder está pregando. Eu preciso submeter e obedecer as diretrizes liberadas do Senhor a partir da liderança da igreja. Amém?
Isso é uma submissão genuína. Quando eu tenho essa soma, irmão, que é raro de encontrar, infelizmente, uma autoridade genuína, daquilo que a gente falou, e uma submissão verdadeira, o negócio explode, irmão. O negócio explode. Quando pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então, a autoridade é poder atribuído a um representante. Então, eu tenho 2 Coríntios 5:20, né? Nós somos embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra. Fazendo que uma revisão, irmãos, só pode dar autoridade quem tem, amém? E Jesus tem toda a autoridade, e Ele não é mesquinho, Ele dá, Ele outorga, Ele coloca sobre o seu povo a autoridade, para que eles possam cumprir o propósito eterno do Senhor aqui na terra, amém? Esses discípulos usam dessa autoridade para desenvolver o ministério de embaixadores, e isso é toda a igreja, e especificamente, alguns como líderes do corpo de Cristo, líderes da igreja de Cristo, amém? E nesse processo então, de vida de igreja, nós temos a faceta da imposição de mãos. Para nós encerrar, e eu não sou, irmão, daqueles que falam que está encerrando e aí vai mais meia hora, eu acho. Abre comigo tua Bíblia, por favor, em Êxodo. Deixa aberto em Êxodo no capítulo 17, por favor. Barulhinho gostoso. Ah, mas não sei, mas eu gosto desse negocinho aqui, ó. Ai, Jesus, obrigado, Pai. Ah, cara. Aleluia. Achou Êxodo 17, irmão? Êxodo 17 a gente vai ver um exemplo, é um pouquinho diferente, vocês vão ver o porquê, mas um exemplo prático de tudo que a gente falou até aqui, amém? Mas antes disso, eu queria só contextualizar, porque a gente vai falar de Moisés, isso que fica evidente, não é? Mas em Êxodo, no capítulo 3, nós temos o chamado de Moisés, quando Moisés observa aquela sarça ardente que não se consumia, e ele se aproxima e fala, parece minha esposa quando eu chego em casa depois que ela limpou a casa, tira as sandálias porque o lugar que você está pisando é santo. Parece ela, né? O Senhor falou para Moisés, tira a sandália, o lugar que você vai pisar é santo. E aí, Moisés não era nem bobo, igual a gente não pode ser nem louco, né? Tirou, né? Tirou e se achegou. Mas eu vejo assim que não pode ter separação entre nós e o santo. Enfim, isso é para outras. Eu começo a viajar aqui. Aqui vejo que em Êxodo capítulo 3, presta atenção um minuto. Versículo 7. Disse-lhe o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Até aqui por enquanto. Veja, Deus identificou uma demanda. Fala demanda. Isso. O Senhor identificou uma necessidade. O seu povo se voltou para Ele. O clamor do povo chegou até o Senhor, e o Senhor se voltou para o seu povo. Então há uma demanda. Ok? Seguindo. Êxodo 3, versículo 10. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Amém? Amém, irmãos? Por que eu estou lendo isso aqui? Vocês conhecem, todo mundo começou a ler a Bíblia, pelo menos até Êxodo chegou, né? E a história de Moisés, ela é muito conhecida. Eu lembro, irmão, eu nem sei que idade que eu tinha, vendo esse pacote aí que eu estava falando para vocês antes, né? Mas glória a Deus pelo meu pai também, irmão. Porque eu lembro que um dos
presentes literais, eu nem sabia ler. Meu pai comprou eu lembro exatamente do desenho, cara, como que era. Tinha vários livrinhos, e eu só ia pelas fotos, as imagens, porque eu não sabia ler, e tinha um CD, que contava as histórias do livrinho. E eu nem sabia como eu sabia, mas eu sabia da história de Noé, da criação, de Moisés, tipo, por causa daquele CDzinho. Então, desde pequenininho, então eu dou glória a Deus pela vida do meu pai, por conta disso. Mas todo mundo praticamente conhece a história de Moisés. E você sabe então que Moisés foi criado na casa de Faraó, né? Pela filha de Faraó. Só que ele, como sendo judeu, ele olhou a opressão do seu povo, quando estava passeando por lá, viu os egípcios maltratando do seu povo, e ele se irou. Veja, você acha que Deus, ele cria uma pessoa e fala, meu Deus, imagina Deus falando, né? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com o Bastião? Coloquei na terra e agora? Você imagina Deus fazendo isso? Não, né? Até porque o salmista fala que ele nos viu antes de ser formado no ventre de nossa mãe. Ou seja, Deus tem um propósito para nós. Amém? Você acha que Deus decidiu separar Moisés para salvar, para libertar o povo do nada, assim? Ou foi antes? O que vocês acham? Foi antes, né, irmão? Deus já tinha isso para a vida de Moisés. Então, dentro dele, já existia esse chamado de libertador. Amém? E quando Moisés vê o seu povo sendo escravizado e maltratado, o senso de libertador dele aflora. E a Bíblia fala que ele avança sobre aquele egípcio e acaba matando o egípcio. E por ter matado, a treta ia ser grande, tamanha que ele pegou e fugiu. Passou anos longe da terra do Egito. O que eu estou falando, o que eu quero dizer com isso aqui? O propósito de Moisés não era libertar o povo da opressão? Era. Moisés não estava fazendo uma atitude com o intuito de libertar o povo da opressão? Estava. Deus mandou ele fazer aquilo? Não. Ou seja, Moisés se auto-levantou-se a si mesmo. Moisés mesmo se separou do ministério de libertador. E quando ele mesmo se promove e faz algo que Deus não mandou fazer, ele se afasta do propósito ao invés de se aproximar do propósito. Era libertar o povo do Egito. O que ele faz? Ele foge do Egito. Então, quando alguém se levanta como autoridade, quando alguém, eu vou me ungir como pastor aqui, porque eu acho que os pastores não tem nada a ver, eu sou pastor bom, então vou eu mesmo me ungir aqui, irmão, não dá certo. Quando Moisés quis se levantar, ele caiu, porque toda a autoridade está no nome de Jesus, toda está no nome de Jesus, e aí não funciona. Então ele passa por todo um processo durante anos e anos, até chegar aqui onde nós lemos de Êxodo capítulo 3, e aqui a história muda, porque começa assim: vá, Moisés, pois agora eu estou te enviando. Deus chama Moisés, assim como Jesus chamou os discípulos, e quando está com Moisés, fala assim: agora vá, Moisés, porque agora sou eu que estou te enviando. Ou seja, ele não era uma autoridade falsa, agora sim ele passaria a ser uma autoridade instituída por Deus. Primeiro passo para ser uma autoridade genuína é ser instituído por Deus. Deus precisa me separar para o ministério, amém? Então Deus chama Moisés, Deus envia Moisés e fala assim, dá autoridade para ele para fazer alguma coisa, para servir outras pessoas, libertar o povo do Egito. E ainda diz o seguinte: Deus afirmou: eu estarei com você. Então Moisés fala: mas o que eu vou dizer? Quem sou eu para falar alguma coisa para o faraó? É igual a gente quando fica longe do Senhor e a gente diz assim: mas quem sou eu para discipular aquele maconheiro, aquele drogado, aquela prostituta, aquela pessoa da Umbanda, aquela pessoa dos búzios, né? Aquela pessoa não sei das coisas. Quem sou eu para fazer isso? Parece que aquele dominador é tão grande, mas o Senhor fala: meu amigo, eu estarei com você. Agora veja, Deus fala eu estou ou Deus fala eu estarei? Estarei é presente ou é futuro? Qual é o futuro que Deus imagina quando fala para Moisés que estaria com ele? Moisés parado ali onde ele estava, ou Moisés no Egito liberando o povo? Paralelo direto com Mateus capítulo 28,
ide, e assim eu estarei convosco todos os dias. Quer andar endossado pela palavra de Deus? Cumpra a palavra de Deus para a tua vida. Obedeça ao ide de Deus, o ide de Deus para a sua vida. Então agora Moisés, ele é uma autoridade chamada por Deus. E em determinado momento, aí vendo vocês estão abertos, em Êxodo capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 8, amém? Já estamos encerrando, irmãos, meu Jesus. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no lado da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, e enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Glória a Deus. O que nós temos aqui, irmãos? Um exemplo claro de tudo que falamos até então. Nós temos um exemplo de imposição de mãos, um pouco diferente, mas é imposição de mãos. Moisés sobe ao monte e estende as mãos sobre o povo que guerreava lá embaixo. Ele estava em um local mais alto, a autoridade, com as mãos impostas sobre o povo que estava lá embaixo. Nesse caso, ele não tinha como impor as mãos sobre cada um, ele não era um povo, e que povo, né, para impor as mãos sobre todo o exército. Não, então ele fazia de modo geral. É como a gente fala assim: levanta a mão e põe a mão sobre mim aqui, em minha direção. Amém? Consegue fazer esse paralelo aqui? Nós temos Moisés impondo as mãos. Agora, para que funcione uma imposição genuína, nós precisamos ter o quê? Autoridade genuína e submissão genuína. Então eu vejo aqui Moisés, um cara que já não era aquele que auto se promoveu, mas era um cara que foi chamado por Deus, uma autoridade estabelecida por Deus. Amém? Ainda mais do que isso, ele fala o seguinte: eu vou subir no monte, no alto da colina, com a vara de Deus. A vara simboliza autoridade, mas ele não fala assim: eu vou subir com a minha vara. Ele fala: eu vou subir com a vara de Deus, porque toda a autoridade está na vara de Deus, toda a autoridade está no ramo original, toda a autoridade está em Cristo Jesus. Moisés sobe não em sua autoridade, mas na autoridade do Senhor, para impor as mãos sobre o povo. E aí nós temos a segunda figura, Josué, o submisso genuíno. A palavra fala aqui que Moisés falou a Josué para que ele escolhesse, enfim, e no versículo 10 diz: Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Ou seja, irmão, não é um ponto isolado. Todos os 40 anos ali, mais ou menos, que Josué serviu Moisés, ele foi fiel a Moisés. Uma submissão genuína, ou seja, autoridade genuína, impondo as mãos com a autoridade do Senhor, sobre uma submissão genuína, não tinha como dar errado. A Bíblia fala que Josué derrotou todo o exército amalequita ao fio da espada até o pôr do sol. Amém? Consegue ver os itens que nós falamos antes aqui nessa passagem? Consegue ver, irmãos? Fica claro para vocês? Glória a Deus por isso. Agora tem outras observações aqui, que eu gostaria de fazer para nós concluir. Tem situações na nossa caminhada cristã que não é imediato. Ali Moisés não levantou a mão e todo mundo caiu morto. Ali eles ficaram o dia inteiro pelejando. Tem coisas que requerem de nós esforço e perseverança. E como autoridades espirituais, exercendo autoridade em favor de outros, no caso de Moisés, pode ser líder genuíno, obedecer tudo o que nós falamos antes, cumprir os requisitos, e mesmo assim ele pode cansar. Pastor cansa, viu, irmão? Líder cansa. Aí tem uma coisa: eles trazem uma rocha e mandam Moisés sentar em cima da rocha. Isso fala com o teu coração, irmão? Há uma pedra que foi rejeitada pelos homens, mas foi eleita por Deus. A pedra fundamental, Jesus Cristo.
autoridade genuína, sentado sobre a rocha que é Jesus, meu Deus, com autoridade de Deus, e mesmo assim incansável, irmão. Pastor genuíno, líder genuíno também cansa. Você acha que pastor é Superman? Não é. Acha que líder é super-homem? Não é, cansa também. E aí vem a importância do presbitério local, Arão e Ur, um levita e um profeta, cada um de um lado, segurando, dando suporte às mãos do líder, dizendo: nós estamos com você, nego, continua pelejando por nós, nós estamos contigo, cara. Percebeu que está cansado? Não baixe as mãos, porque se tu baixar a mão nós perdemos, cara. Fica aqui conosco, nós estamos contigo. Senta na rocha, confia em Cristo, mas também confia em nós, para te dar suporte, porque nós estamos juntos nessa obra. A autoridade genuína também cansa, e nós temos então a importância do presbitério local, Arão e Ur. E nós temos então uma autoridade genuína, impondo as mãos sobre os submissos genuínos, e o objetivo então é concluído com sucesso. Por que que aquele povo, aquela geração, mesmo após ver isso, não entrou na terra prometida? Alguém tem um... Não eram submissos, por isso não puderam entrar. Tinha uma liderança genuína? Tinha. Era propósito de Deus? Era, mas não tinha submissão genuína. Volto a falar, não adianta nós termos pastores cheios do Espírito Santo, separados por Deus, homens santos, cumpre 1 Timóteo 3, todo o pré-requisito, se nós não formos submissos. Nós precisamos nos submeter, e a partir disso, tudo que diz respeito da doutrina fundamental da fé cristã, vai fluir em nós e através de nós. Amém? Quantos recebem essa palavra? Se coloque em pé, por favor. Eu queria louvar Jesus mais uma vez pela vida de vocês, irmãos. Amém? Desde já eu peço perdão por algo que talvez tenha escandalizado vocês, ou algo que não tenha ficado claro, mas isso é o que o Senhor colocou no nosso coração com relação a esse assunto, e eu espero que o Espírito Santo, Ele continue moendo no nosso coração isso, e a gente possa entender